Bom dia, está começando Calvinamente, mais uma manhã. A gente tem a alegria de ter esse tempo aqui. Você é o nosso convidado para participar de todo esse episódio. Hoje nós estaremos aqui conversando e aprendendo um pouco mais, no mínimo, tendo um conteúdo, né, para acrescentar na nossa caminhada, mas sempre contando com a bênção do nosso Deus. Amém. Então você é nosso convidado. Antes de passar aí a palavra para aquele que estará aqui com a gente hoje, gostaria de passar aqui a palavra para o Eduardo. Daí o seu bom dia. Roberto Conceição. Eduardo Roberto Conceição. Bom dia, reverendo. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, Dr. Gandolfo. Bom dia, Gu, Fábio, o Thor que está em casa. É um prazer estar aqui, né? Hoje um tema um pouquinho diferente daquilo que a gente vinha falando, né? E bastante ansioso, mas creio que com a graça de Deus nós seremos abençoados. Tá ansioso, Eduardo? Sempre, né? Um doutor É uma desse honra. gabarito aqui na mesa. Tá bom. É. Eu vou ser sincero, eu acho que ele tá vindo mais que você, Eduardo. Né? Uma honra te ter aqui na mesa, Eduardo. Seja muito Rapaz, bem-vindo. fazia um tempão, hein? Seja muito bem-vindo à mesa do Eu tive umas Calvinamente. dificuldades aí nos últimos dias de Na minha trabalho e acabou tumultuando a agenda um pouco. Na minha idade, metade dos neurônios já estão queimados. Então, eu estou longe disso que você disse. Eu acho que não, acho que a evolução dos neurônios... Lá vem o evolucionismo Já vai puxando O assunto. o assunto. É isso aí, ninguém me apresentou, mas eu me apresento mais uma vez aqui na mesa. Muito obrigado aí, doutor, por estar aqui com a gente. Vamos Ninguém falar de um apresentou assunto porque ninguém conhece, né? que ninguém me meu conhece. Deus? Eu sou o Felipe Carvalho. Você precisar de alguma coisa relacionada Qualquer coisa. a criacionismo, evolucionismo e não manjo Design nada. inteligente. Eu estou muito animado com esse assunto. Eu já falei para você que eu acompanho, mas eu sou um telespectador ali do YouTube mesmo. Eu preciso me aprofundar um pouco mais nos livros e no que realmente é real, é verdade, né? Sobre como é que chama? Design inteligente. Design inteligente. É isso aí. É assim, eu creio que é um tema, não sei, talvez a gente não esgote ele hoje aqui com o Dr. não dá. Gandolfo, Não, mas longe disso. eu penso assim que vai ser algo para estimular mesmo a nossa vida, o reconhecimento da grandeza do nosso Deus como aquele que é criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. E é uma alegria receber o Dr. Gandolfo mais uma vez aqui com a gente. Então, passo a palavra para ele, daí o seu bom dia e já vamos começar, né, falando a respeito da importância desse tema e do assunto em si, né? Bom dia a todos. Eu saúdo todos os ouvintes, telespectadores, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pelo convite. Isso sempre é muito bom. Realmente, como o Eduardo disse, gera na gente uma expectativa, uma ansiedade, uma apreensão, porque quando a gente fala das coisas referentes à palavra de Deus, a gente fica tenso porque a palavra de Deus é imutável. Então a gente tem que aprendê-la com precisão para transmiti-la na única verdade absoluta que ela transfere. Então a responsabilidade é muito grande, mas o Espírito Santo de Deus, nós invocamos o Espírito Santo de Deus para nos coordenar nessa manhã aqui, nesse bate-papo, sobre design inteligente. Bom, eu queria só fazer uma pincelada inicial para nos encaixarmos no assunto depois. Sim. Deus nos criou e nos deu a liberdade de pensarmos, de reagirmos, de sentirmos e de estarmos cada vez mais tentando conquistar o mundo para Ele. Mas o pensamento tem que ser cativo a Cristo. Você tem liberdade para pensar, mas o seu pensamento tem que ser cativo a Cristo. Não tem neutralidade nessa situação. Não tem politicamente correto. Não tem meio termo, porque a palavra de Deus é absoluta e verdadeira. Nós estamos lutando por isso. Estamos livres para pensar, mas o pensamento tem que sempre estar realmente cativo a Cristo. Não tem 1 centímetro quadrado desse planeta Terra que o nosso Jesus Cristo não possa dizer, é meu. Não tem, porque eu vou pedir, por favor, para alguém ler no Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 4. Então, o que nós estamos comentando e que vai ser comprovado pela palavra de Deus é que
Não existe um espaço sequer nessa terra, neste universo, que o nosso Senhor Jesus Cristo não possa dizer: esse espaço é meu. Então vamos ouvir a palavra de Deus para confirmar isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Pronto. Todas as coisas que foram feitas com a permissão de Deus foram feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se ele fez todas as coisas, ele é dono de todas as coisas. Cristianismo não é um exercício de fim de semana, de culto, de dar o dízimo, de ir à escola dominical, de ir a alguns eventos da igreja. Cristianismo tem que ter um plano para conquistar o mundo para Deus. Nós temos a ver com o mundo que nós vivemos. Nós não estamos inseridos nesse mundo, mas não estamos só inseridos, nós somos filhos do rei e nós temos o privilégio de exercer aqui uma força tal que possa conquistar esse mundo para o nosso Senhor Jesus Cristo. A cosmovisão cristã o que é cosmovisão cristã? É ver o mundo e a realidade com os óculos da fé cristã, a partir das doutrinas bíblicas centrais reveladas principalmente pela Reforma Protestante. Nós vamos ver daqui a pouco o benefício que essa Reforma Protestante trouxe para o mundo em todos os aspectos. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Isso foi o grande trabalho de Lutero. Ele levantou novamente o aspecto da graça, que estava completamente esquecida pelo regime da época. Houve uma contribuição muito grande da cosmovisão reformada para o surgimento do mundo moderno. Então, nós vamos falar de ciência hoje um pouco. Então, a ciência do mundo que nós vivemos moderno, ela deu o seu primeiro impulso grande logo após ou durante a reforma. Foi um negócio... A história mostra isso. Deus não é o mundo, porque o grande problema é o panteísmo. O mundo foi criado por Deus. Embora presente no mundo, Deus não se confunde com o mundo. Deus já existia antes do mundo. O mundo é criação de Deus. As civilizações anteriores a isso, principalmente bem anteriores à Reforma Protestante, incluía deuses em todos os lugares. Tudo era Deus. Hoje, ainda na Índia, eu não sei quantos milhões, 3 milhões de deuses ou mais. E é interessante porque, às vezes, a gente olha para esse mundo secularizado, mas muitas pessoas vão se dizer com um certo grau de espiritualidade, mas até dentro dessa perspectiva, né, de panteísmo, ou de entender que Deus é uma energia, ou Deus é o mundo, enfim, e a gente tem, né, revelado na palavra de Deus o Deus verdadeiro, né, o Deus criador, como o senhor disse, o Deus dono de todas as coisas. Exatamente isso. Então, o que eles achavam naquela época, que a natureza era intocável, não tem jeito de evoluir. Por isso que o mundo ficou parado muito tempo em conceitos absolutamente abstratos e místicos. E ele não deveria ser explorado porque ele tinha uma relação, a natureza, desculpe, com os deuses. Porque você poderia estar desagradando aqueles deuses se você estivesse interferindo ou buscando esclarecimento na natureza. E não é assim, não é isso que Deus nos deu. Deus nos deu um mundo para que vivamos nele, para que a gente estude, se aproxime do conhecimento das coisas da natureza, para cada vez mais se aproximar de Deus. Com a Reforma Protestante, é isso que a gente estava dizendo, o mundo começou a ser estudado e a ser explorado. Havendo a iniciação científica começou aí, que revelou coisas importantes do mundo para o nosso conhecimento. Se a gente pegar aí 1550, da época da Reforma, 1537, da Reforma Protestante, para hoje,
a situação do conhecimento humano e o desenvolvimento humano mudou muito, uma coisa, e agora já tem progressão geométrica, porque houve uma liberdade nos dada pela Reforma Protestante para que nós estivéssemos usando a nossa capacidade intelectual para esclarecer as coisas que nós tínhamos dúvidas. O mundo pode ser explorado e Deus permite que a coroa da sua criação, que é o homem, esteja interferindo na busca desses conhecimentos. Então, isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, os panteístas criam que as doenças eram maldições dos deuses. Então, eles não interferiam nas doenças. Era só misticismo, benzimento e aquelas coisas que nós já conhecemos. Com a abertura científica da Reforma Protestante, houve, então, o homem foi liberto do temor da natureza. Existia um temor da natureza. Então, a evolução o conhecimento ficava completamente parado. O cristão sabia, então, que só tinha um Deus e que a natureza não é divina, era a criação divina. E, portanto, ela está sujeita à pesquisa e à averiguação. Mudou tudo. Eu tive o privilégio de conhecer ali Genebra e vi a universidade criada por Calvino em Genebra, uma das primeiras do mundo. As universidades, então, após a Reforma Protestante, começaram a surgir em toda a Europa e o paganismo praticamente, então, foi varrido daquela região. Vou citar alguns exemplos de algumas universidades que foram criadas pelo movimento protestante. Universidade de Yale, 1640. Para vocês terem uma ideia, ali, vários presidentes passaram por ali, dos Estados Unidos. Universidade de Harvard, foi criada por movimentos da Reforma Protestante, 1643. Universidade de Princeton. De Princeton passaram 5 presidentes da República cursaram essa universidade. E todas fundadas por... Todas fundadas ou em participação muito direta de protestantes. De protestantes naquela região. A Universidade Livre de Amsterdã, 1880, na época, uma das maiores universidades do mundo. E a Universidade Mackenzie, 1870, que, para o nosso privilégio, é uma universidade da nossa denominação da Igreja Presbiteriana. Nós vamos começar a bater um papo aqui a respeito do tema que foi escolhido, que é o design inteligente. Não dá para afirmar, mas provavelmente o design inteligente começou nos Estados Unidos em 1990, mais ou menos, porque houve uma repreensão muito grande lá nos Estados Unidos com o ensino do criacionismo nas universidades e nas escolas americanas. A Suprema Corte proibiu. Então, eles diziam que era dogma, que não eram coisas científicas e reais, e que aquilo não deveria ser ensinado aos jovens. Um paradoxo enorme, né? É aquele ensino que, tradicionalmente, se instituiu do evolucionismo, né? Então, isso para... tomou conta. Tomou conta porque eles não têm nenhuma evidência científica. Se eles falam que as coisas de Deus e o criacionismo voltado para o Deus da Bíblia é uma imposição bíblica, a teoria de Darwin nada mais é do que tudo isso. Nada passou de teoria. Aliás, hoje a teoria de Darwin está praticamente obsoleta. É interessante, né, quando a gente fala a respeito dessa liberdade que o protestantismo trouxe em busca do conhecimento, mas esse conhecimento ele precisa estar voltado para ser direcionado pela verdade, né? De uma busca daquilo que é verdadeiro. E aí a gente tem, né, aquilo que Cristo falou, né? De certa forma, ele sendo a verdade e a vida, né? E de alguma forma, tudo aquilo que a gente tem como aplicação em busca de conhecimento, se aquilo realmente é verdadeiro, de alguma forma vai apontar para a glória de Deus, ou vai apontar para o reconhecimento de um Deus criador, né, que é a maneira como a gente tem na palavra de Deus. E aí, na história, a gente teve
esse passo, né, na busca do conhecimento, mas que foi, de certa forma, desorientado por isso que foi o evolucionismo, né? E isso causou um grande dano. Porque o evolucionismo, ele impactou de uma maneira, eu não sei se isso eu vou dizer uma verdade absoluta, mas o que me parece é que é muito mais fácil para os cientistas abraçarem o criacionismo, porque se eles não abraçarem o criacionismo, da maneira que essa teoria vai indo de Darwin, eles vão ter que pular para uma outra situação. Uhum. E essa outra situação mais evidente é o criacionismo. Então, a maioria ainda hoje dos cientistas abominam o criacionismo de Deus e abraçam uma teoria absolutamente obsoleta. Cada vez que evolui mais o mundo, nós vamos ver, a teoria de Darwin fica insustentável. Então, o neodarwinismo já apareceu. Então, eles estão tentando criar novas ideias para serem juntadas à teoria de Darwin para ver se ela não cai completamente. Seria uma ideia de justificar, né, o evolucionismo e justificar uma resistência, né, àquilo que é verdadeiro de fato, aquilo que a própria ciência tem comprovado, à medida que caminha no sentido de reconhecer um criador. Exatamente isso. Então, o design inteligente é um movimento que é distinto do criacionismo. Não. O design inteligente vê um sujeito, quer dizer, o causador da ação como uma pessoa inteligente. Mas você está falando no podcast presbiteriano e fala um sujeito, criador de uma ação, e não fala de Deus. Obviamente que para nós aqui todos, esse criador de todas as coisas do design inteligente é o Deus da Bíblia. Nós não temos essa discussão. Mas eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque quando você olha para a teoria do design inteligente, para nós, a gente olha, a gente flerta com muita tranquilidade. Agora, para os evolucionistas, é algo que causa muita tensão. E que, na verdade, a gente volta naquele ciclo, né? Do homem tentando explicar o próprio Deus e tentando explicar as coisas de Deus, e cada hora que não tem resposta, ele caminha para uma vertente diferente. Exatamente. Ele sempre corre da verdade absoluta e única que é Deus. Então, o criacionismo nosso diz que Deus criou o mundo e tudo que nele há, que é um Deus judaico-cristão, é o Deus da Bíblia, que criou o mundo em 7 dias, de acordo como está literalmente escrito na Bíblia. É isso que nós cremos. Mas não é isso que a gente impõe no design inteligente. O design inteligente, a filosofia central existe uma mente privilegiada que criou o mundo. Não foi por acaso. Não foi pelo evolucionismo. Esse é o topo de tudo. Tanto que, dentro do design inteligente hoje, tem ateu que abraçou essa ideia. O ateu abraça essa ideia contra a teoria de Darwin e diz: um ser inteligente criou o mundo. Para ele não é Deus, ele é ateu, mas ele sabe que tem. Isso é um passo importante para que nós conquistemos esses corações que estão com esse vazio tão grande. O vazio do seu coração só pode ser preenchido pelo amor de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. O criacionista, na maioria das vezes, acreditam numa terra nova, mas não são todos. Tem criacionista que crê em terra velha. Isso não muda muita coisa, desde que se discuta parâmetros para isso. Então, design inteligente, que nós vamos bater um papo hoje, é o nome que se dá a um movimento que nasceu dentro do cristianismo, aí tudo bem, e foi iniciado por cientistas cristãos. Hoje, o presidente nacional do Brasil no design inteligente é o Marcos Eberlin. É uma pessoa extremamente preparada, é um cientista antes de tudo, era um cientista evolucionista, até há pouco tempo ele defendia evolucionismo, porque ele dá aula na Unicamp, é professor universitário, e dentro do meio universitário dificilmente a palavra de Deus entra, e se você não pregar a verdade, só a verdade científica, você é obsoleto. Nós vimos o que passou o reverendo Augusto Nicodemos na própria Mackenzie.
Na universidade nossa, ele foi humilhado, tentaram humilhar, e num debate o professor Augusto Nicodemos, por causa da posição inflexível dele diante de Deus. Talvez tenha sido isso o motivo que ele saiu lá da Mackenzie há uns 25 anos atrás. Ele era uma pessoa muito... Tanto que agora ele foi para os Estados Unidos, convidado pelo Samuel, um pastor amigo dele, e já foi, antes do tempo, aceito como pastor dentro da igreja. Ele ficou um tempo lá para fazer a experiência que a igreja exige. Eles viram a capacidade de um dos maiores teólogos do mundo, que é Augusto Nicodemos, e imediatamente votaram a favor para que ele fosse retido lá. Então, esse senhor sofreu, e ele confessa na sua biografia, algumas coisas difíceis numa universidade Confessional, né? Confessional, fundada, orientada pela nossa igreja, e que, na verdade, ali dentro deve ter 5 a 10% só de evangélicos, 90% não são, entre alunos e professores. Então, esse movimento surgiu com essa... Será que esse movimento surgiu nos Estados Unidos com a intenção de caracterizar que o design inteligente é um movimento científico? Eu acho que seria interessante a gente só frisar, então, que tudo isso que a gente está falando, tanto a questão daquilo que os criacionistas entendem, no sentido da terra jovem e da terra velha, né? Que é uma postura contrária ao evolucionismo. Sim. E que, pelo que eu estou entendendo, né, à medida que a gente vai conhecendo o design inteligente, seria uma maneira que lida com essas duas formas, né, de se entender, unificando, de certa maneira, aquilo que é o entendimento de um criacionismo, um criador, né? Embora que nem sempre haja essa expectativa, né, de se entender como esse criador, como esse aquele que fez todas as coisas com design inteligente, como sendo Deus da Bíblia. Sim. Então há uma discordância dentro do criacionismo hoje. Isso, sem dúvida. Existe essa discordância, mas a nossa expectativa em Cristo é que essas pessoas que já abraçaram essa ideia possam ver que, passo a mais. que eles não têm saída. Eu vejo, na verdade, dessa forma, como se fosse um passo ao criacionismo. Porque eles olham e, na verdade, e vê essa teoria como o criacionismo, mas sem assumir que o criador é o próprio Deus. Exatamente. Então, assim, é interessante você olhar e ver na natureza, você reconhecer o próprio Deus, mas não querer dar o braço a torcer que é o próprio Isso Deus. Mesmo. É isso mesmo. Isso acho que é o grande enigma que você falou, o grande problema do grupo de cientistas não cristãos. Eles não querem. Eles sabem, provavelmente, na mente deles, eles creem. Mas como é que eles vão testemunhar isso para o mundo? É mais do que isso, porque né? também eles não conseguem provar e acham que quando a gente prova através da palavra de Deus, a gente também está inventando. Isso. Não é exatamente isso? É exatamente isso. Porque eles já falam que isso aí é um dogma. Se você não consegue provar, então isso não é assim. Muito bem. Só que não se prova a teoria de Darwin e eles abraçam com toda a força. Exatamente. Isso é um paradoxo. Isso é uma fraqueza da ciência, né? Da ciência. Mas eles dão um braço a torcer no que tange a complexidade das células, da evolução, do andamento das coisas, e falam, olha, não tem como. Isso nós vamos ver daqui a pouco, Eduardo, que você está colocando, que, olha, tem que forçar muito para não acreditar. É uma coisa sensacional. Bom, Deus é maravilhoso mesmo. Então, esse movimento de cientistas cristãos que começou, a hora que eles viram que eles iam implantar essa ideia, eles falaram, por religião não vai dar. Porque a religião já tem um estigma contra ela. Então eles partiram pelo seguinte, vamos ver o que a ciência já fez, que já está publicado na literatura e comprovado. Deus já mostrou isso, vamos pegar isso, em vez de pegar a religião como meio de relacionamento, e vamos colocar as descobertas científicas comprovando a existência de um design inteligente. Isso que é o design inteligente. Basicamente seria trocar Deus, o título ali, né, da onde a gente reconhece como sendo Deus,
colocar no lugar disso o design inteligente, né? Para que isso fosse debatido dentro da ciência. E que evoluísse para o nosso Deus. Sim. Essa é a ideia do criacionismo cristão. Por que eu falo que para nós é mais fácil? Porque no conceito de design inteligente, eles pegam muitos atributos que nós temos com relação ao próprio Deus, que é a questão de conhecimento, de onisciência, de tudo mais. De complexidade. E nessa construção do mundo a partir disso. E aí eles pegam tecnicamente, ou, né, os atributos e falam, não, isso aqui não é o Deus cristão. Agora, o ponto de ataque, se assim pode ser chamado, contra o evolucionismo de Darwin, é que tudo nasce de uma seleção natural, não guiada, e que seleciona as mutações randomizadas, aleatórias, ao acaso, que permite a formação de uma determinada espécie, tudo por acaso. Não tem critério científico, tem critério evolucionista. O critério não é palpável também. Porque o que os evolucionistas fazem? Eles vão esticando o tempo. Quantos anos tem o universo? Bilhões, 13,8 bilhões de anos. Puxa vida. Quantos anos tem a Terra? 4,3 bilhões de anos. Quanto mais se estica o tempo, dá mais tempo para criar o acaso. Então, se você perguntar para um evolucionista qual é o tempo, eles estão sempre aumentando o tempo. Se você, por exemplo, pegar um chimpanzé, colocar na frente de um computador e falar o seguinte: esse chimpanzé vai digitar toda a enciclopédia britânica. Se você perguntar para mim, e pela probabilidade, existe uma ciência hoje no mundo muito respeitada, que chama probabilidade. Tem pós-graduação, tem livre docência, tem tudo dentro dela, no mundo inteiro. Existe um ponto da probabilidade que diz, isso nunca vai acontecer, isso é impossível de acontecer. Se eu falar para a probabilidade, qual a probabilidade de um macaco sentar na frente do computador e bater toda a enciclopédia britânica, eles vão ver, vão calcular, tem lá uma fórmula, e vão dizer, nenhuma. E para o evolucionista? Terá. Mas vai demorar 1 trilhão de anos. Você espera um pouco. É lógico. Tenha paciência que uma hora vai. Uma hora vai. E é aquilo que a gente fala, tenha fé, né? Tenha fé. Ó, precisa ter fé, mais do que a nossa. Porque a nossa está visível verdade. na natureza. A deles não tem. Uma pergunta, o senhor, né, falou do macaco. Quando o senhor estava na faculdade, né, e sempre foi falado sobre a evolução do macaco, nós somos a evolução da espécie, né, do macaco. E o que o senhor, como não cristão na época, né? Eu não era praticante, vamos colocar Eu, assim. na verdade, apesar de O senhor ser... escutava e pensava disso? Eu sempre fui católico. Mal praticante, fui coroinha quando eu era criança, mas nunca com convicção de fé mesmo. A minha coisa, eu ia junto com os amigos. A minha família era católica, também fraca no ponto de vista de frequência em igreja, em movimento. Eu nunca... Eu vim de uma família tão humilde que nunca se falou em ciência, nunca se trouxe dúvida, nunca se falou de sexo para filho, nunca. Mas o amor que o meu pai e minha mãe me deram transcendeu todas essas coisas. Agora eu vejo que, apesar do meu pai ter sido um ateu uma época da vida dele, minha mãe era católica, esse amor que eles me deram, e agora eu vejo no amor de Cristo, era um amor sobrenatural. Não tinha cultura, eu era um moço absolutamente sem nenhuma cultura. Eu tinha, por exemplo, todos os dentes incisivos cariados, todos, superiores. Eu, com 16 anos, tinha vergonha de sorrir. Então, eu colocava com um palito de dente algodão nos buracos do dente para ter um sorriso mais branco. Isso me impactou na época, lógico que impactou um pouco assim de você ficar meio fora do sistema. E sempre o que me enalteceu foi o futebol. Eu tinha cárie, mas era o melhor jogador. Então eu era sempre enaltecido pelo futebol. Foi uma vida inteira assim. Só parou quando eu parei de jogar. Todas as coisas que eu conquistei de espaço na minha vida, por uma parte da minha vida, foi pelo futebol que eu jogava. Então, a sua pergunta, Felipe, não dá para eu responder.
Eu não tinha nenhum conhecimento. Absoluto. Nunca peguei uma Bíblia na mão. Nem na faculdade ali? Nem na faculdade. Não foi doutrinado para essa linha aí? Não, a faculdade nossa, eu fui um aluno de uma primeira turma. Quando eu cheguei aqui em Rio Preto, em 1968, era a primeira turma que a Faculdade de Medicina FAMERP tinha. E era uma turma heterogênea, esse grupo veio de várias cidades, de várias idades. E no começo, estava no meio da Revolução, né? De 64, era 68, ela foi até 85. E eu digo para você a verdade. A minha preocupação única era o futebol. E a medicina não era. Eu vivia ali, a escola estava começando, era muito ruim, a cidade estava contra a escola na época, porque realmente a escola era ruim. E a gente acabou se formando e tendo que lutar para ganhar a vida. E aí mas o que Deus fez na minha vida é que logo que eu me formei, que eu fiz 2 anos de residência, eu fui imediatamente convidado para ser professor, porque abriram tantas escolas de medicina naquela época, só que agora é um infinito. Agora está abrindo o infinito. Naquela época não era infinito, era muito. Agora abre escola de medicina a todo instante. Eu ia até falar mesmo, porque agora tá pesado a aqui em Rio Preto nós temos 4, com a previsão da 5ª. Bom, eu não vou criticar isso, porque a nossa escola do Hospital de Base, da Faculdade de Medicina, foi tão criticada, tão humilhada, que hoje é uma das melhores escolas de medicina do Brasil. Então não adianta você bater muito, é igual bater em massa de pão, que ela cresce. Então eu sempre, quando se fala mal das escolas daqui, eu nem conheço, não posso falar mal das... Não bate, não. Eu não bato. Eu acho que tem que estender a mão. Sabe por quê? E lá tem alguns movimentos contra a nossa faculdade. Tem que estender a mão para as demais faculdades aqui, porque o bem maior é o homem. Existe uma demanda, né? Se a gente for... Existe uma demanda. A demanda existe, porque todo mundo quer fazer medicina. Agora, eu acredito que você estendendo a mão e trazendo essas escolas para dentro da FAMERP, no sentido de abrir culturalmente, abrir cientificamente, ela já está aberta. Muitos alunos dessas escolas aqui já fazem residência lá, já fazem pós-graduação lá na FAMERP. Porque o bem maior é o homem, que é a criação máxima de Deus. Se você forma bem um médico, seja ele de escola que for, a perspectiva de você ser atendida por um bom médico é maior. Se você entra numa briga e fica desdenhando, eu não creio assim. Não tem evolução. Não tem evolução. Se você pode ser atendido num acidente, numa estrada, por um médico que foi criticado, que não teve oportunidade, não tem conhecimento, e você vai morrer. Então, eu acho que o conhecimento tem que ser aberto. Ele é universal, ele é democrático. E vejo falar bem também dessas escolas aqui de Rio Preto, elas estão começando agora, são mais 3 escolas, com a perspectiva de se criar mais uma agora. Mas essa pergunta do Felipe é interessante porque existe muitas vezes esse medo, né? o medo, a preocupação, né, daquele que vai estudar, né, aquele estudante que vai chegar no ambiente acadêmico assim, e se deparar com, por exemplo, o evolucionismo, e necessariamente ele vai se deparar com isso. Sempre. Agora, o importante é isso, eu creio que assim, isso que a gente está fazendo aqui, trazendo um debate para que esse jovem, esse adolescente conheça que existe uma ciência qualificada, que não está limitada pelo conhecimento imposto do evolucionismo, né? E que ele tem um aparato, que ele tem ali uma consistência para buscar conhecimento numa teoria, né, numa evidência, como a gente crê, de outra maneira, no criacionismo, podendo defender cientificamente isso. E talvez esse seja o maior ganho, né, do design inteligente. Acredito muito nisso. Eu acredito que essa ciência que nós estamos defendendo aqui, ela possa penetrar na mente de algumas pessoas que só pensam em ciência e isso levar eles à presença de Deus. O evolucionismo fala, o mundo não foi projetado, o evolucionismo. Tudo aconteceu por acaso. Não tem um ser inteligente, não tem um Deus. E tudo é por acaso, por isso eles falam, vamos espichar o tempo. Bilhões e bilhões de anos, para tentar falar, mas quando que o homem veio
o chimpanzé virou homem. Não, mas faz bilhões de anos, não dá para ver. É aquilo que eles chamam do elo perdido, né? Elo Como é perdido. que vai achar o elo perdido? Como é que vai? Então, eu pergunto, pastor, qual é o critério científico disso? Zero. Não tem demonstração nenhuma. O elo está perdido, a ciência está perdida, mas o cientista acredita nisso, por conveniência, por ser contra Deus. Tudo que Deus nós sabemos, na palavra de Deus, que todas as maravilhas que Deus cria, o inimigo das nossas almas vai contra. Primeira coisa é a família, que foi a primeira criação de Deus. É até interessante, voltando lá por exemplo, né, aqueles que creem na Terra Velha, é uma maneira de se entender, né, porque o design inteligente, ele de alguma forma liga, né, o criacionismo da Terra Jovem com a Terra Velha, mas a Terra Velha tem essa ligação de entender, por exemplo, a rocha, os estudos, né, de como que então a ciência vai dizer que existe a Terra, né, como um longo prazo de existência. E aí eles vão ter toda uma teoria para defender que por conta do pecado isso corrompeu de alguma forma e por isso que a ciência acaba tendo essa maneira de entender. Mas tudo isso culmina, né, no design inteligente de se entender que sim, existe um criador, alguém, uma mente inteligente, um poder que criou todas as coisas no qual que eu fico tranquilo, na minha crença, nós ficamos, porque todas as coisas serão esclarecidas. Uhum. Tudo vai esclarecer, nada vai ficar encoberto. E à medida que passa o tempo e que a ciência evolui, comprova-se a existência de Deus. Quem disse? Einstein. Einstein disse, se eu tenho pouca ciência, eu tenho pouco Deus. Mas aí, quando eu busco mais ciência, eu encontro a Deus. Uhum. Einstein, é uma loucura e a gente ficar conversando aqui. Por exemplo, Galileu Galilei, um dos maiores cientistas da história, 1600 e pouco. O que ele falou? Ele falou, eu acredito em 2 livros. Um se chama Natureza e outro Bíblia. Tanto um quanto o outro foram escritos pela mesma pessoa, Deus. Isso é Galileu Galilei, o homem que descobriu, que patenteou o heliocentrismo. E o próprio Calvino ele vai caminhar na mesma forma quando ele vai dizer que a natureza, né, conforme a gente tem lá em Romanos 1, a natureza, as coisas que foram criadas é uma revelação de Deus, mas é uma revelação geral, é a revelação pra acessível, todos, é a relação aonde caminha a ciência. Essa é a natureza. Nós somos agraciados, e isso é o ponto, acho que, de nós louvarmos a Deus, que nós recebemos essa revelação especial da graça e da palavra de Deus, né? O mundo a gente compreender toda essa revelação geral que as pessoas estão ainda caminhando, tentando encontrar, a gente tem isso revelado. A pessoa mais simples, ela consegue conceber essas verdades a partir dessa revelação especial pela palavra de Deus. Essa é a nossa revelação especial que o Espírito Santo nos concedeu. Você vê, o mundo ele é tão perfeito, Deus já fez ele do jeito que ele é. Exatamente. E as pessoas procuram isso em milhares de anos, não tem o porquê nisso. Mas aí vem essa questão do que está acontecendo hoje, do que vem acontecendo há muito tempo. Por exemplo, tem Elon Musk querendo levar a gente para Marte. A atmosfera, exatamente, a atmosfera lá é totalmente diferente daqui. Aquelas estrelas cadentes que a gente vê aqui, lá são meteoros. Sim. Quando ele entra na nossa atmosfera, ele se dissipa e ele vira luz. Exatamente. É isso que acontece. Agora se a gente conseguir... Se tivermos que ir para Marte, não tem atmosfera que aguente lá. Uma pedrinha que cai lá de cima, ela entra, acabou e faz um estrago imenso. Não tem, só tem CO2 em Marte. Então, Deus fez um mundo só. Consigo entender isso dessa forma hoje, perante a palavra de Deus, perante a Bíblia, não tem por que ter feito mais. E nós somos isso. Tem células, existem células no nosso corpo que nós somos de Adão, a mulher de Eva, e isso é provado cientificamente hoje, que nós temos isso no nosso organismo. Essa célula que passa de geração em geração através da evolução da espécie. Mas, na verdade, nós estamos... Como é que fala a palavra? Em vez de evoluir... Até a maneira como você disse, isso vai ter também uma teoria dentro disso, de entender uma certa evolução, que não é evolucionismo. Então existe hoje uma linha, tem alguns teólogos que vão abraçar essa linha. Mas não é evolução, é crescimento populacional. Aí eles vão colocar é uma outra discussão, mas também tudo caminhando assim no entendimento de um criador, tá? Então o evolucionismo são etapas, evolução, modificação, enquanto que a palavra de Deus disse, que foi dito, haja luz,
e apareceu na hora. Foi o que você disse. A coisa é perfeita, instantânea e tudo vem pronto. Tudo vem pronto. Aí pegam pedras e falam, mas essa pedra tem bilhões de anos. Não, meu amigo, Deus fez ela velha. Deus fez esse mundo do jeito que ele é. Não tem o porquê ter muitos anos dessa forma. É tudo muito afinado e orquestrado com uma sequência desse mundo enlouquecedora, difícil de acreditar que tudo veio pelo acaso. A teoria de Darwin está muito longe de explicar a evolução desse mundo. Para nós é Deus. Para nós é Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por onde foram criadas todas as coisas. Agora, eu gostaria de conversar com vocês sobre os pilares que sustentam o design inteligente. Como é que esses cientistas, baseado em quê? Baseado em que evidência científica, eles mantêm essa defesa da teoria deles. O primeiro deles é a complexidade irredutível. Um negócio evidente. A vida tem uma complexidade impressionante. Todo mundo sabe. Se você tentar reduzir essa complexidade, você acaba atrapalhando a funcionabilidade daquele sistema. Então, se uma coisa foi criada paulatinamente, você pode regredir, porque ela foi evoluindo, criando os órgãos, evoluindo, e chegou numa complexidade tal, isso na crença dos evolucionistas, então eu vou tirar uma peça porque ela vem evoluindo, ela vem viva, ela só vai melhorando. Eu vou tirar o coração do homem, ele morre. Eu vou tirar uma peça de uma ratoeira, uma peça, ela para de funcionar. Então, a complexidade que ele quer dizer na defesa é irredutível. Tudo é muito complexo, ou mesmo coisas que não são complexas, tem que se funcionar harmoniosamente e ao mesmo tempo. Não dá para vir paulatinamente, anos e milhões de anos, mas evoluindo, não tem jeito. Isso foi ali na caixa preta, né, de Darwin, que o autor ali, ele contesta o darwinismo nesse sentido, né? Se algo complexo, ele de alguma forma mais simples, para depois evoluir, né? Na simplicidade, ela teria uma funcionalidade. Exatamente. Mas a ratoeira, não. Se tirar uma peça que quer que seja, ela não funciona, não vai ter a... Então, isso que ele está defendendo aqui. O livro que você citou é o que mudou tudo. A Caixa Preta de Darwin, de Michael Berry, 1996. Esse livro, eu acabei comprando ele agora para dar uma lida melhor, para vir aqui conversar com vocês. É uma obra-prima. Marcus Weber acha que ali, essa publicação o estimulou a abraçar tudo isso. Esse cara é um cara preparadíssimo. A complexidade irredutível, o primeiro pilar, é um conceito segundo a qual um sistema biológico, ou qualquer outro sistema, com alta complexidade, possa ter surgido de uma forma evolutiva. Demora muito, e aí o ser não existe. Então, é um negócio muito complexo, com etapas a longo e acrescentando peças paulatinamente, de maneira aleatória e por seleção natural e sem um planejamento. Tudo é isso. Precisamos entender que o sistema só funciona com todas as suas peças ou órgãos, se for biológico, funcionando harmoniosamente. A ratoeira, que é uma coisa simples que nós vamos ver aí, é um negócio claro que está nesse livro. Uhum. Ele usa isso para você, isso que é o didata. O didata é o pegar uma coisa complexa que nós estamos falando, que é difícil da gente entender, e colocar numa coisa simples. Deus é assim. Deus, ele fala a palavra dele, a hora que ele revela o Espírito, que a coisa é tão clara. Haja luz. Espera um pouquinho, que ele quis dizer, meu senhor, ele falou, haja luz. Não dá para mudar, a coisa é didática e simples, e houve luz. Então, as coisas de Deus são precisas. Então, essa complexidade irreversível vem tomando corpo. Precisamos entender que o sistema só funciona bem com todas as suas peças funcionando harmoniosamente e plenamente. Todas as peças têm que ser montadas corretamente e no momento certo, e de uma maneira harmoniosa e junta. A falta ou remoção de uma peça paralisa todo o sistema. Olha o que esse
filósofo muito conhecido britânico disse, é William Paley. Ele diz o seguinte: a complexidade, isso foi muito usado depois até por outros cientistas, a complexidade da natureza, que é a complexidade irreversível, implica em um Deus pela mesma razão que um relógio necessita de um relojoeiro. Coisa acadêmica, de uma didática simples e de uma intelecção fácil. Sabe, quando você tem um relógio, você precisa de alguém para consertá-lo. Foi quem fez o relógio, foi a empresa que fez. Ela treina as pessoas para consertar. Quem fez o mundo? Foi Deus. Ele entende dessa complexidade. E essa complexidade é irredutível. Agora, imaginar que toda essa complexidade possa passar por tentativas e erros, que é o caso do evolucionismo. Evolucionismo é tenta e erra, tenta e erra, tenta e erra. É um negócio que preocupa muito, porque não tem sentido científico. Olha o que Darwin falou. Tem várias edições do livro de Darwin, mas em várias, as primeiras ele colocou isso. Teoria das Espécies, como é que é o livro? A Origem das Espécies. Origem das Espécies. Esse livro é um dos livros mais lidos, mas esse livro do Marcus Ebler agora, como é que ele chama? Como é que chama o livro do Marcus Ebler? Que já passou na venda, a teoria é anti-evidência. Anti-evidência. Sensacional. Esse cara é um homem usado por Deus. Ele era evolucionista. Ele começou, foi para a Igreja Batista. Hoje ele é presbiteriano lá da Igreja de Pinheiros. Vamos ver se um dia a gente traz esse moço para fazer uma palestra com mais propriedade sobre isso aqui. Sim, ele é muito bom mesmo. É só convidá-lo. Ele vem. E ele explica como que foi hoje ele entendendo como Deus sempre teve na vida dele quando ele era evolucionista. Ele fala que ele sentia ele explica isso aí. E é interessante, né? Assim, a gente vai olhando para essas e acredita aqueles que estão nos acompanhando dentro de uma esfera de teorias, né? De informações. Mas imagina para o senhor como alguém ali lidando dentro da medicina, vendo essa complexidade ali e não de carne e osso ali, olhando, né? Que eu vou não tem mostrar jeito, um slide. Não tem... Eu mandei para o Gustavinho uma coisa para falar exatamente isso que o senhor está dizendo. Exatamente isso, dentro da medicina, já. Então, o que Darwin disse não, está escrito no livro dele. Parece que agora tiraram. Porque viram que o que ele falou já se concretizou. Uhum. Tira, que vai dar problema. Então ele disse, se for possível, Darwin, demonstrar que qualquer órgão complexo exista, que não possa ter sido formado por pequenas mutações, numerosas e sucessivas, minha teoria está destruída. Ele mesmo já colocou um calcanhar de Aquiles aí. Dizem que ele tinha essa boa evidência. Dizem que ele era um homem... Bem intencionado, na verdade. Bem intencionado. Parece que as pessoas que vieram adeptos a ele, que mudaram tudo. Um negócio descomunal como isso. Parece que a literatura diz que ele não era assim. Ele era um homem ponderado. Disse que ele era amigo de Deus. Parece que nunca foi. Porque o que ele falou, ele disse que não existia Deus. O desastre foi muito grande. Foi grande. Continua muito grande. Uhum. A ponte nos anos 80, eu não lembro se vocês vão se lembrar disso, eu não vou citar o nome da revista, mas saiu numa das revistas de maior circulação do Brasil, a mais lida, o seguinte: Darwin matou Deus. Porque a teoria do criacionismo estava tão forte naqueles anos que falaram, esse negócio de Bíblia, vamos esquecer. Ó, por onde nós passamos já com uma coisa que não tem nenhuma evidência científica. E que na própria obra já deixa. Se for comprovado alguma uma situação de complexidade, pode jogar fora a minha obra. Agora, eu não li as últimas edições, mas parece que nas últimas 2 ou 3 tiraram isso. É que eu sei, eu estou falando de jogar fora também, não é o caso, mas assim... mas é uma fragilidade muito grande na teoria, né? Eu queria dizer uma fragilidade que coloca em xeque todo o sistema de análise. Eu queria aqui testemunhar o seguinte, que das coisas que eu estou falando, lógico que eu não aprendi isso do dia para a noite. Eu ouvi de pessoas mais experientes. Então, se algumas frases que eu cito são de Marcus Ebler, são de Augusto Nicodemos, são de Hernandes Dias Lopes, são de Misael,
Eu já estou dizendo que eu não estou me apropriando disso. Eu não sou o dono dessas coisas. Eu estou dizendo o que eu ouvi, o que eu li e o que eu compilei. Não são coisas do meu conhecimento. A complexidade do corpo, aí é o que o senhor colocou. O humano começou melhor a ser explorada no século XIX. Puxa vida! Lá atrás, o negócio era absolutamente insano. As coisas que se acreditavam. E à medida que evoluiu assim a ciência, a teoria de Darwin está desaparecendo. Para termos uma ideia de como o negócio era insano lá atrás, tinha um médico romano chamado Galeno, mas esse cara foi importante para a medicina. Eu estava vendo, ele que descobriu que na veia corre um sangue sem oxigênio, que é um sangue venoso, que na artéria corre no ano de 176 depois de Cristo. Ó, faz 2 séculos. Quanto tempo faz isso? Quantos séculos faz isso? 20. E o que ele dizia, então? Mas ele cometia... Lógico que ele estudou muito, e ele foi para várias áreas, mas era um médico chamado Galeno. Só que ele bobeou numa coisa... Bobeou não, naquela época não tinha ciência. Naquela época não tinha ciência. A ciência começou com a Reforma Protestante e com a metodologia criada por Isaac Newton. Agora a metodologia científica melhorou. Mas Galeno dizia o seguinte: tem um órgão que impulsiona o sangue, chama coração. Acertou. Só que esse sangue que vai para os tecidos, empurrado pelo coração, quando ele volta para o coração, não é o mesmo. Ele fica pelos tecidos e faz-se um novo para voltar. Circulação. Sabe quanto tempo demorou essa colocação dele para ser desmentida? 1.500 anos. Isso foi desmentido no século XVII por um cientista chamado William Harvey, que provou que a circulação é fechada. O sangue que é impulsionado pelo coração vai pelos tecidos, oxigena os tecidos e volta ele mesmo, sem oxigênio, ou com menos oxigênio, um sangue venoso. E depois ele vai de novo. Demorou. Olha o que é a evolução da ciência. A passos lentos naquela época. 1.500 anos, uma verdade que é absolutamente mentira, ficou verdade por muito tempo. Mas a coisa mudou. A coisa mudou até as aberturas das caixas pretas. Nesse livro, o Michael Rennie vai provar o seguinte, que a evolução da ciência foi uma abertura de caixas pretas. Uma delas foi do microscópio, por exemplo, em 1800. Não tinha microscópio, tinha lentes. Eles montaram um microscópio que aumentava poucas vezes, e aquilo foi um sucesso. 1805, mais ou menos. Chama microscópio óptico. Apareceram vários tipos, mas eu não sou expert para discutir isso. Mas era um microscópio limitado. Mas, em seguida, vem um cientista chamado J.J. Thomson, muito conhecido. E por que ele ficou conhecido, esse cientista? Porque ele descobriu o elétron. Descobriu o elétron. Foi assim no final do século XIX e começo do século XX. Descobriu o elétron com aquela energia monstruosa que tem o elétron. E uma pessoa, depois disso, daí uns tempos, de umas décadas, falou: eu vou fazer um microscópio usando um elétron, que se chama microscópio eletrônico, que dominou o mundo, que está no mundo até hoje. Esse microscópio eletrônico começou a dar dificuldade porque a energia do elétron era tão grande que a gente colocava o tecido para olhar na ótica do microscópio e queimava o tecido. Porque era um microscópio eletrônico e a energia do elétron, isso foi superado. Tecnicamente não sei explicar, mas foi superado e então criou-se o microscópio eletrônico. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, a ciência disparou. Esse microscópio eletrônico abriu a caixa preta de Darwin. Por quê? O microscópio eletrônico agora entrou dentro da célula. Por favor, passa a célula, ô Gustavo, para a gente imaginar. É uma complexidade. Ninguém imaginava isso. Quando no microscópio óptico eles viram a célula no óptico, eles viram um buraco com um pontinho no fundo. E esse pontinho era o núcleo, mas não viram nada. Olha com o microscópio eletrônico. O núcleo ali, absolutamente com DNA, que ali estava, atenção, muita atenção, estava aí descoberto o segredo da vida. É dentro da célula que está o segredo da vida. Então, o núcleo
com algumas com o nucleolo lá pequenininho, com o DNA, que é o que transmite a parte genética, a parte herdada das pessoas, e em volta do núcleo, o citoplasma, com um monte de organela. Sabe essas organelas, o que elas fazem? Tudo! Tudo! Elas são mais complexas que o computador mais complexo do mundo, cada uma delas, numa célula. Tem bilhões de células no corpo humano, essa é uma. A hora que descobriu isso, por isso que se falou, a hora que abriu a caixa preta de Darwin, com conhecimento bioquímico, biofísico, químico e das interações genéticas, que uma célula tem capacidade, não dá mais. Não dá mais para conversar. O que parece é que qualquer item desse aí, se ele não tiver em equilíbrio, morre tudo. Morre a célula. Por exemplo, a mitocôndria, ela produz a energia para manter uma célula. Se a célula está no fígado, ela chama hepatócito. Ela funciona como fígado. Olha que loucura. Se a célula está no músculo, ela tem a função do músculo. Mas é a mesma célula, com as mesmas características. Mas as organelas dela fazem substâncias em prol da elasticidade, da contexto. Se está no cérebro, é o neurônio. Tem a sinapse neuronal para as integrações da sensibilidade, dos movimentos. Para cada órgão, a célula desempenha um papel. Mas sempre assim, ó, com ribossomos. O ribossomos é uma organela que faz a proteína, mas é uma máquina monstruosa de capacidade. A proteína é a base da vida. Depois vem o lisossomos. O lisossomos faz parte da digestão da célula. Então, é tudo uma harmonia, mas com uma precisão tal. E em volta da célula, para que não haja, nessa membrana celular, para que não haja interferência de substâncias externas da célula dentro da célula, Deus criou uma camada de fosfolipídio, que deixa impenetrável isso aí. O núcleo tem uma membrana, mas aí tem uma certa permeabilidade para substâncias do citoplasma. Mas a célula em si, ela, vamos dizer assim, é um saco fechado. Blindada. Blindada por quem? Pelo acaso. Tudo isso que nós estamos vendo aí, Darwin, eu peço perdão ao senhor, Darwin, não tem jeito de explicar pela sua teoria. Não tem jeito. Não tem. Isso daí é o código da vida. Dr. Gandolfo, se a gente olhar assim, pensando, né? Talvez para aquele indivíduo ali do século XIX que pensava no sentido de a noção celular semelhante a uma ameba, né? Acho que era mais ou menos essa a ideia que se tinha. Isso mesmo. Aí teria uma justificativa da pessoa ainda dar um crédito para essa teoria. A ameba é unicelular, ela tem só uma célula. Nós temos trilhões. Agora, quando a gente caminha, né, dentro da tecnologia, né, da graça de Deus sendo aí abençoando a vida de cientistas que têm progredido na ciência, a chegada do microscópio eletrônico e consegue olhar essa complexidade, aí fica muito difícil, né? Por isso que o Marcos Ebler fala o seguinte: a caixa preta de Darwin deu um balde de água fria no evolucionismo. Os cientistas não vão aceitar isso fácil, mas eles não tem jeito deles contestarem. Isso é evidência científica. Isso é uma coisa que deixa a gente muito mais feliz. Muito mais, porque a gente já era feliz. Deus não precisa da ciência para prová-lo. Ele não precisa. Deus não está nem aí, porque ele é existente sempre. Ele não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente. Mas nós estamos na Terra, como nós já dissemos anteriormente, colocados por Deus e livres por Deus para exercer a nossa capacidade mental. Nesse instante, disse o seguinte: ponto final. Ponto final. A complexidade da célula é irredutível. Foi o que você colocou. Tira o funcionamento de uma dessas organelas, desses trilhões de células do corpo humano, para. Que coisa impressionante. Não, mas veja bem, se fosse um negócio criado paulatinamente, você podia tirar. Ia continuar, depois você põe de novo. E aí ele vai explicar isso com a ratoeira, né? Agora, de certa forma. Ele falou, esse livro ele fala, a ratoeira é um negócio tão simples, o Michael Heber. Ele diz o seguinte: como é que uma ratoeira vai funcionar se você tira a mola?
Não, mas não é uma complexidade, teria que ser redutível. Se ela foi feita paulatina, ela vai poder voltar. Funciona mais ou menos, né? Isso, exatamente o que ele disse. Funciona mais ou menos. Põe que funciona completamente. Não, para de funcionar. A complexidade é realmente irredutível. A bioquímica tem um campo de trabalho fabuloso. A bioquímica moderna se desenvolve alucinadamente com a evolução do conhecimento da célula. Progresso na física, na química, cria um sinergismo tal que a abertura da caixa preta de Darwin, com os conhecimentos que vieram depois dela, bem recentes, tem revolucionado o mundo. Por exemplo, hoje, como é que chama essa ciência? Como é que chama esse mecanismo, essa ferramenta? Na engenharia genética, entra-se dentro da célula da dupla hélice do DNA, se tem alguma coisa que você tem uma doença genética, você vai lá, corta aquele segmento daquele gene e põe outro, tira. Eles estão fazendo coisas, os biológicos, os medicamentos biológicos que o governo está dando, que são caríssimos hoje, para a doença de Crohn, por exemplo, está segurando a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença evolutiva grave, que dá desde a boca até o ânus. O primeiro nome dela foi que dava apenas no intestino. Hoje não, doença de Crohn a gente sabe que pode dar em qualquer parte do aparelho digestivo. E essas substâncias biológicas, que são descobertas através dessa inovação tecnológica, têm melhorado e muito a vida desses pacientes. Isso é tecnologia, isso é evolução, isso é Deus. Embora existam evidências científicas que apoiem a minha fé, isso eu estou dizendo, é a palavra de Deus que me leva ao criacionismo. Uhum. Eu não estou mudando nada. Pô, ele está falando de ciência, ele está abraçando a ciência. Não, eu abraço a Bíblia, meu livro de fé e de prática. Nós estamos aqui apenas discutindo que a ciência, que era abominável, que a ciência que enfrentava a Bíblia, que a ciência que enfrentava o criacionismo de Deus, está se dobrando para Deus. Está se dobrando diante de Deus. Deus não precisa disso, mas é a evolução. Nossa evolução de Deus. É a verdade encontrada, né? A verdade daquela revelação geral sendo encontrada. Nós vamos ver agora no final dessa aula coisas alucinantes. Nós não vimos nada de alucinante ainda assim. Primeiro, então, foi a complexidade redutível, um pilar. Agora, olha só o ajuste fino do universo. Segundo, ajuste fino do universo. A assinatura de Deus é encontrada em todos os espaços da natureza. Como é que a palavra diz? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19. Salmo 19:1. O que eles estão falando? O que Deus está falando? Olha, está tudo aqui, eu estou mostrando para vocês, porque os céus proclamam a minha glória e o firmamento anuncia as obras da minha mão, da mão de Deus. Não tem evolucionismo nisso, não. Ou nós cremos na Bíblia, ou nós não cremos. Ou a Bíblia é nosso livro de fé e de prática, ou a gente vai misturar com muito criacionista, muito cristão está misturando. Sim. Teve o teísmo evolucionista. Eles quiseram juntar a evolução com a Bíblia. Só que tem que rasgar a Gênesis 1, 2 e 3. Eles pegaram o Big Bang, teve o Big Bang. Quem fez o Big Bang? Deus. É ser politicamente correto. Nós não podemos ser politicamente corretos. A verdade é única. A verdade é a palavra de Deus. Isso cresceu. Esse criacionismo, esse evolucionismo criacionista, ou esse teísmo criacionista, cresceu muito. Tem muita gente defendendo essa ideia, mas pulando a verdade, que é a palavra de Deus. O ajuste fino do universo. Para onde você olhar na natureza, tem a assinatura de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Quanto mais aprendemos sobre o universo, mais claramente vemos as obras de Deus. Foi o resumo que Darwin disse. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo.
sendo percebido por meio das coisas que foram criadas por Deus. Meu Deus, aqui é Romanos. Romanos 1:20. Então, mas a coisa está tão evidente, não precisa exegese, não precisa de estudo disso, isso é literal, isso é claro, isso é evidente para quem lê. Então, está toda hora Deus falando, eu que fiz tudo, as coisas estão nas minhas mãos, as coisas são maravilhosas, a minha criação revela a minha glória. Então, nós estamos falando agora do ajuste fino do universo. O universo é regido por 26 constantes, isso é científico. Isso não é crença, isso não é religião, isso não é dogma. Que são minuciosamente sintonizados. Imagina uma estação, quando a gente usava o botão do rádio. Eu lembro que o meu pai tinha um rádio e a gente sintonizava, era um porteirinho, você tinha que sintonizar certinho para pegar a estação. Essa sintonia entre as 26 constantes que mantém o universo tem que ter um equilíbrio universal. Se qualquer uma dessas sintonias, dessas 26... Só você procurar aí. 26 constantes do universo. Uma delas é a gravidade. Mas tem um monte, todas científicas. Se você, nessa sintonia fina, sair um fio de cabelo dessas 26 constantes, acaba o mundo. Ele não se sustenta. Cai tudo, porque o universo é uma lâmina em cima de uma vela, em cima de um pau, em cima de um negócio, e balançando lá em cima. É, por exemplo, você pegar 26 pratos, nós que já conhecemos, vimos aí na rua, e eu já vi nego fazer com 3, com 4, mas equilibrar 26 varetas com 26 pratos, as duas mãos não dão. Isso é o universo. Isso é a sintonia fina do universo. Ele ficar suspenso e funcionando no zero, no nada, com constantes que o mantêm ali. E constantes que não podem mudar, que ele se acaba. Nessa ideia do equilibrista aí, tem alguém ali equilibrando, alguém sustentando. Lógico, isso é um acaso. Você imaginou você criar acaso para essas 26 constantes? Mas isso daí também não é uma coisa que não é explicável. É explicável que foi Deus que fez dessa forma. Sempre. Eu acho que não, aí já não tem um negócio, mas quem? É Deus sempre. Né? Deus que fez dessa forma. Isso é o design. De um ser inteligente que, não que tem criou todas as coisas. Não tem uma coisa, misticismo em cima disso. A ciência hoje consegue explicar a atmosfera e consegue explicar o porquê que a gente fica assim. Mas quem fez isso? É isso que tá. A questão é essa. Né? Quem fez tão perfeito dessa forma? Porque outros planetas não têm dessa forma? Deus fez aqueles planetas para ser rocha. Não fez para ser habitável. O que você falou é muito importante. Somente a Terra, no meio de milhões de planetas, tem condições de fazer o homem viver. Aonde o homem... Você falou Marte, não dá. Não dá. Pode falar o que você quiser, porque Deus escolheu a Terra como suíte presidencial do universo. E pôs o homem lá. O homem não veio aqui por acaso. Tem um universo que é infinito. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, tem bilhões de galáxias, a nossa é quase infinita, é monstruosa. Imagina bilhões de galáxias. O que é isso? Isso é o acaso? Isso é Big Bang? Olha, precisa ter força, hein? Precisa ter força. Mas eu também penso dessa forma, que Deus fez essa terra para ser habitada e não fez as outras. Mas Deus é tão onipresente, onisciente, onipotente, para que a gente tenha um começo, meio e fim. Tudo tem um começo, meio e fim. Até uma célula tem um fim. Até o universo. Até o universo. E se ele quiser, eu estou jogando agora a teoria da conspiração, se ele quiser fazer um outro mundo, com outra Bíblia, com outra coisa, isso aí, nós não tem nem como julgar e nem falar se ele pode ou não. Entende? Então, mas não tem hoje. Perante o que nós conhecemos, a gente não conheceu nada até hoje. Vamos falar agora desse ajuste fino da Lua. A Lua é uma rocha gigante. A superfície da Lua, 13,5 vezes menor que a da Terra. A Lua é menor que a Terra. A Lua, ela vive solta no universo, presa pela gravidade da Terra. A Terra é que segura a Lua lá, senão ela cai. Ó, loucura. Como é que fez isso? É um cálculo preciso, né? Não tem como... Não, mas é milimétrico. Por exemplo, a inclinação da Lua, além dela estar segura pela Terra, e ela recebe a luz do Sol, se ela inclinar a Lua um pouco mais em relação à Terra, as marés invadem o mundo, a Terra destrói. Quem condena a maré é a Lua, todo mundo sabe disso.
uma inclinação diferente, e haveria marés que invadiriam todo o nosso planeta. Isso é coisa de um ser absolutamente perfeito. Aí já é perfeição. O Sol no universo, o que ele é? É um reator físico, é um reator de calor, é um reator de radiação, produz calor. Não existe no universo uma estrela com irradiação para aquecer um planeta que tem gente, que tem ser humano diferente que não seja a Terra. Tem 6 sesquilhões de estrelas. A Terra é uma. 1 mais 21 zeros de estrela. Mais ou menos. Ninguém contou, só Deus sabe. Agora, ele sabe cada uma e conhece o nome de cada uma, hein? Essa é a palavra de Deus. Você vê um negócio... Ele faz isso, sabe para quê? Para mostrar quem ele é. Pra gente. Você está brincando comigo. Foi o que ele fez com Jó. Eu vejo que essa é a diferença, assim, crucial no sentido de um ponto específico, mas crucial no sentido da própria obra de Cristo na cruz, né? Que é a gente entender tudo isso, esse ajuste fino, o cálculo exato. E talvez um cientista honesto, ele vai olhar para tudo isso, fazer cálculo, falar, poxa vida, realmente tem um ajuste fino aqui, o acaso não haveria possibilidade disso acontecer, né? O Sol, a questão da massa, da distância, isso aí, que tem que ser exato. É o próximo. E aí ele entender, né? Olhar para tudo isso e entender o nosso Deus, que não apenas ele fez todo esse ajuste, né? Igual o senhor colocou, ele fala, ele se revela. E ele não simplesmente ajustou e deixou as coisas funcionando de maneira mecânica, mas ele atua nesse mundo, né? Ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder, ele participa disso, né? Ele está presente nessa criação. É algo, assim, fantástico. Eu acho que esse design inteligente vai trazer muito benefício para isso, para a intelecção. Por exemplo, o Sol, a Lua, a Terra... ela gira em torno do Sol 24 horas por dia. Por quê? Se ela ficar parada, queima. Uhum. Se ela ficar virada para o universo, congela. Olha o que Deus faz. Faz uma distância do Sol para a Terra perfeita, porque se for mais próxima, torra. Se for mais distante, congela. Não fica parada porque o Sol queima. Então, a Terra gira em torno do Sol 24 horas. É uma coisa de uma precisão milimétrica no ajuste fino. Quem criou tudo isso? Foi o acaso? Nós encontramos outro planeta em condições iguais ao da Terra? Foi o que você colocou. Nesse instante, não, pela ciência. Todo o universo conspira para que haja vida na Terra. Todo o universo. Isso é obra de Deus. Toda a sorte do universo não seria suficiente para acontecer isso. Por quê? Tentativa e erro? Sorte? Não dá. O negócio é mais rápido. O negócio é sensacional. A gente falou até agora de 2 pilares, praticamente, isso. né? Nós estamos terminando... O ajuste fino, que é esse. Que é esse último. E a complexidade irredutível. E a gente tem um compromisso, assim, com o nosso convidado, eu não sei se é o caso hoje, a gente conversou e o senhor teria um compromisso hoje, né? Abriu mão ali, teria o horário até 9h30. Muito bem. Nossa gravação aqui, né? Tudo Nossa bem. gravação. O pessoal que tá até 11h30. Até 11h30. Não, vai dar para terminar. Dá. Vai dar, porque lá começa às 10. Tá. E não vai atrapalhar. Mas porque tá tão atrasar. Tá tão prazeroso aqui que a gente tem coisa que nem falou. Alguma coisa, nós estamos, né? só que o senhor vai terminar, mas tem uma coisa que nem falamos, que assim, que no design inteligente, quando eu ouvi falar disso, quando eu comecei a pesquisar, são as pequenas coisas que Deus tira de um design e faz outra, e tudo que a gente tem hoje foi inspirado em coisas que Deus fez, como animais, como algumas coisas, sabe? A Gillette mesmo, já ouviu falar disso? O Presto Barba, por quê? Da onde foi que tirou a ideia dela cortar, do jeito que ela corta, pra onde que ela corta, o sentido que ela corta? Foi tirado de alguns animais que tem essa lâmina que corta dessa forma. O velcro, por exemplo, são de animais, tem garrinhas assim que elas fazem assim. Então são pequenos detalhes do nosso cérebro. Adaptação Exatamente. pela ciência. O humano, ele fez isso, né?
o ser humano... Tem outro ser? Acho que é o... Né? Não, pelo menos não tem provado. Paul Davis, para encerrar a sintonia fina, Paul Davis, sabe o que ele é? Ele é membro da cúpula da Internacional Academia da Astronomia. Ele é do SETI, que é SETI, é uma associação que determina a ciência e a tecnologia. Ele é presidente disso, é um homem que tem uma capacidade. Ele diz o seguinte, ó, ele chama Paul Davis, Davies escreve, se você quiser procurar aí. Existe, para mim, disse ele, poderosas evidências de que há algo acontecendo, o que um cara dessa capacidade fala, por trás de tudo, tem alguma coisa. Parece como se alguém detalhadamente afinou os números da natureza para fazer o universo. Ele está falando tudo. A impressão do design inteligente é uma coisa espantosa. Palavra de Paul Davis. Vamos para a última evidência, pilar da evidência. Agora essa é sensacional. Essa que gerou o livro do Marcus Weber. Eu não estou fazendo propaganda do Marcus Weber, o livro dele, pelo seguinte, o livro dele foi o mais vendido, ficou em 1000º lugar de 67 milhões de livros da Amazon. O livro dele passou o livro de Darwin agora. Ele só perdeu para a tabela periódica. Então você vê que ele escreveu esse livro lá nos Estados Unidos, quando esteve lá. E depois ele traduziu para cá. O último pilar que nós vamos discutir agora é a antevidência. É uma loucura. Aí isso não dá para correr. A evolução, ele fala, somos acidentes cósmicos. Foi um acidente. Nasceu o universo pelo Big Bang. Esse é o evolucionismo. Evolucionismo. Sem querer e por acaso, fez-se a Terra. Não se explica. Aí, sem querer, veio uma sopa ácida que criou a vida. Matéria gira matéria. Trombou matéria, só tem matéria. Como é que começou a vida, Darwin? A biogênese você não explica. Foi uma sopa de elementos químicos e tal. Surgiu a ameba, célula unicelular. Depois demorou milhões de anos da ameba, evolui, virou chimpanzé. Olha, se dá para captar isso. Depois do chimpanzé, ele não queria nem, virou o nosso, os homens. Inteligente, aí que entra, né? Aí que é loucura. Tudo por acaso, tudo sem planejamento, tudo sem projeto. Planejamento e projeto são diferentes e apontam para uma mente inteligente. Quem se projeta é um homem inteligente. Quem se organiza. É isso aí. Uma mente inteligente fez o universo. Nos fez. E nos fez prontos. É o barro da terra mesmo. Sabe o que você descobriu agora? Olha a loucura. Olha a loucura da capacidade infinita de Deus. Adão foi feito da terra, do barro da terra. Barro. Relato bíblico isso. Relato bíblico. Gênesis fala o seguinte, isso, uma evidência da palavra de Deus. Foi descoberto agora que de todas essas substâncias que existem no universo, conhecidas, apenas a Terra tem os 60 elementos que o corpo humano tem. Mas você está ficando louco? Eu não estou ficando louco. É que todas as coisas que Deus faz tem um sentido, tem um significado. Deus não faz as coisas por acaso e sem explicação. Tem uma lógica. Tem uma lógica, tem uma ciência perfeita, tem uma ciência absoluta. Isso muda? Não muda. Mas aqui as coisas, a ciência vai comprovando as coisas de Deus. Deus não precisa disso. Deus é onipotente e no presente. Nós estamos falando no âmbito da Terra. Essa questão dos elementos é interessante mesmo, né? Pois é, 60. Agora vem esse outro pilar. Antividência. É antever. É o seguinte, é ver antes, é prever. Deus tem essa característica. Vamos ver a antevidência no nosso universo. É o universo se preparando
se antecipando quando se vê um problema. Vai acontecer um problema. Ele se antecipa, ele antevê. Ele cria já uma defesa antes de acontecer. Isso que é antivisão. Quando foi aberta a caixa de Darwin, Michael Berger, 1963, a gente pôde ver ali naquela célula as assinaturas complexas de Deus na bioquímica da vida. Aí se viu a complexidade da vida que não pode ser reduzida. A antivisão é antever o problema e providenciar a solução. Isso é Deus. Só Deus pode fazer isso. Bom, dá para passar o rato com o capacete? Olha o que o Marcus Weber pegou esse livro, ele leu, olha o que ele imaginou, o Marcus Weber, nesse livro dele de antever, antevidência que ele lançou. Essa é cópia do livro dele. Ele falou o seguinte: quanto tempo vai demorar para o rato entender que se ele comer o queijo, a ratoeira vai matar ele? Quanto tempo vai demorar na evolução para o rato colocar um capacete e tirar o queijo de lá? 1 trilhão de anos, eles acham. Ele pegou o mesmo exemplo ali, né, da ratoeira, da complexidade. E agora passou para a antevidência. Uhum. Porque antever o perigo, que é o rato está vendo ali, é coisa de Deus, é coisa perfeita. E nós vamos ver aqui agora. Fantástico isso. Como é que a evolução vai explicar que vai acontecer? Eles acham que vai acontecer, porque é a evolução. Mas quanto tempo vai demorar? O tempo é a saída da evolução. Vai demorar Interessante mesmo, né? Agora, aí, você pega a probabilidade, vai numa universidade e fala: quando é que um rato vai pôr um capacete para tirar o queijo da ratoeira? Eles colocam isso numa forma e dizem: nunca! Probabilidade 1 vezes 10 a 1000. 1 vezes 10 na potência de 50 já é impossível. Essa daí dá 1000 e pouco. Então é um negócio que tem, mas não vai acontecer. Pelo menos vai demorar 1 trilhão de anos. Isso é antividência. O rato viu, mas rato é rato, não é Deus. Então, essa situação é uma situação de antivisão. Mas agora vamos ver a antivisão de Deus. Deus tem uma antividência que formou um mundo. O universo é um freezer congelante. Temperatura 270 graus negativos centígrados. O universo é um negócio que não dá nem para imaginar. Precisamos colocar o ser humano em um continente, dentro do universo. Está aqui o universo. 270 graus negativos. Mas não dá. O homem não vai aguentar. Aí Deus fala: fiz o homem e vou pôr num continente. Ele escolheu um continente que tem uma superfície sólida e precisava ter uma temperatura agradável. Então ele fala: esse meu continente, chamado Terra, esse planeta, vai ficar perto do Sol, que é uma usina de calor, é uma usina de radiação. Então ele colocou, e falou para a Terra: fica perto do Sol, para vocês, já vou pôr gente aí. O que acontece? A Terra falou: opa, achei o ponto. O ponto da Terra para depois ela girar em volta para não pegar fogo. Então, o que aconteceu? O Sol é uma estrela absolutamente perfeita para ter a um lado dela um planeta, entre as 6 quilhões de estrelas que existem. O Sol tem uma irradiação correta para nos aquecer, que é ultravioleta, é um raio. Para cuidar da vitamina D, para matar bactérias, esses raios, para matar germes, para colorir a Terra e deixar a Terra bonita. O Sol é um reator nuclear e um produtor de calor. Terra encosta no Sol. Dentro do universo, você encosta no Sol, que eu vou pôr homem aí. A Terra precisou aproximar-se do Sol e isso aconteceu absolutamente perfeito, pois a Terra ou queimaria ou congelaria. Depois disso, se a Terra ficar parada, o Sol está ao redor do mesmo jeito. Então ela gira, a ponto de passar pelo universo, que é congelante, dar a volta perto da Terra,
quando ela passa perto do universo, ao lado do universo, ela se resfria um pouco no Sol, dando uma temperatura amena. Ninguém sabe a temperatura média da Terra. Ninguém. Por enquanto. Acham que é 17, 18 graus a média, 19 graus a média da temperatura da Terra. Mas só que se sabe que a Terra foi preparada de uma maneira tal que ela se encostasse no Sol e tivesse possibilidade da vida para o ser humano. Agora você imagina que a Terra pode um asteroide, como a gente vê em filmes do Superman, se o super-homem não segura, isso é uma alegoria, mas é verdade. O que Deus fez? Um asteroide bate na Terra, destrói a Terra na hora. Ele colocou planetas como guardiões antiplanetários, interplanetários, para proteger a Terra dos asteroides grandes. De que maneira? Ou esses planetas repelem o asteroide, ou atraem o asteroide para ele, mas não deixam cair na Terra. Meu Deus, isso é antividência. Deus está vendo que o asteroide vai destruir a Terra no conjunto do universo, ele providencia uma antividência de guardiões interplanetários. Que são essas órbitas. São essas órbitas, esses planetas que orbitam em volta da Terra, defendendo a Terra disso. Mas, como foi dito aqui já no começo, se um pequeno asteroide escapa disso, a atmosfera da Terra destrói esse asteroide. Não chega nas nossas cabeças. Então, a coisa vai no limite da loucura da capacidade de Deus. A gente se perde com tanta beleza. A irradiação do Sol não é toda boa. Eu pergunto, professor, mas essa irradiação que Deus fez do Sol é toda boa? Não. Ultravioleta A, B, C e E. Tem malefícios nessas irradiações. Uhum. Mas, olha, então vai queimar, então vai dar câncer de pele, como ainda dá. Em todo o mundo, vai acabar com a humanidade. O que Deus fez? Camada de ozônio. Oh, que loucura! Ele pegou um O2, que tem na atmosfera 21%, mandou uma radiação do ultravioleta C, quebrou a molécula de O2, ficou um átomo O e outro átomo O. São dois átomos. Mas ficaram também os átomos de oxigênio. Um átomo de oxigênio, que é uma molécula de oxigênio, que é O2, pega esse átomo isolado O, fica O3. O3 camada é ozônio. de ozônio. Quando o ozônio forma na Terra, ele fala, não pode ficar aí que você vai matar os homens. Ele é tóxico. Ele eleva a 20 quilômetros na estratosfera. E lá ele faz uma camada... Pela densidade, né? Falando densidade. Ele subiu. Ele subiu, forma uma camada a mais ou menos 20 quilômetros de distância da Terra, que chama estratosfera. E ali fica a camada de ozônio, a nos proteger dos raios maléficos do Sol. Antevidência. Isso é antevidência. Isso é Deus vendo que vai morrer a criação máxima dele. A Terra é cuidada e protegida com muito carinho pelo universo. Nós estamos terminando. Mas teve um buraco na camada de ozônio. Hein? Esse buraco na camada de ozônio revolucionou o mundo. O mundo vai acabar. 40% da camada de ozônio foi quebrada, destruída pelo... Monóxido de carbono, né? Não, pelo flúor, pelo clorofluorcarbonato. Foi proibido, né? Isso, tinha nos desodorantes, na queima de plásticos. Mas veja bem, em 1987, em Montreal, no Canadá, teve uma reunião de 197 países que o mundo vai acabar. Eles decidiram tirar essa substância de fabricação. Se não tivesse essa reunião, hoje nós teríamos sido destruídos já, porque não teria mais camada de ozônio. 40% já estava... Aumentaram muitos cânceres de pele, os problemas de visão, catarata, lesão da retina por causa dos raios. Olha o que Deus fez. Nenhum congresso mundial teve assinatura unânime de 197 países. Em Montreal, em 1987, para proteger a camada de ozônio, aconteceu isso. A camada de ozônio foi restabelecida. O clorofluoreto
o clorofluoreto foi substituído pelo hidrocloreto. Mas não interferiu na camada de ozônio mais, então. Mas parece que essa substância também tem alguma coisa que deve ser substituída. Estamos no finalzinho. É que a aula está muito boa, assim, a gente fica imaginando, Realmente né? Até dá um uma silêncio aula, aqui, né? Sabe o que a acontece? gente fica Não dá nem imaginando. Dá para gente ter Falando, 10 sentar, não. aulas dessa com assuntos iguais. Não, Por tem exemplo, muita- um debate num podcast mundial feito no Brasil, 10 horas e 45 minutos. Marcos Weber foi o maior do mundo, não teve um podcast com essa duração. Foi só sobre esse assunto. E ainda faltou coisa. E faltou coisa. Estamos continuando com o seguinte: antievidência. Vamos ver aqui o seguinte agora. Quando um líquido, como a água, por exemplo, como o café, como o óleo, quando um líquido se solidifica, ele afunda no líquido dele. Então, um líquido, ao se solidificar, tem uma densidade maior e afunda no próprio líquido. O único líquido que se solidifica e não afunda é a água com o gelo. O gelo é a solidificação da água, mas ele flutua, por causa das moléculas de hidrogênio. Mas isso daí é antievidência do quê? Vocês vão ver que loucura que é isso, que Deus faz. Não, nada é por acaso. Evolucionista, nada é por acaso. Por que que existe o gelo e o gelo flutua em vez de afundar? Nós sabemos que o iceberg, 8% aparece e 92% fica submerso. Por isso que o Titanic trombou. Viu só em cima, não viu embaixo. Então, o gelo fica boiando, uma parte para fora e uma parte dentro da água. Forma uma camada. Atenção à evidência, antievidência de Deus. Nos países nórdicos, nos países antárticos, nos polos, num frio congelante, congela. Por exemplo, eu tive o prazer de ir umas 3 vezes em congresso em Chicago. E tenho lá o lago de Michigan lá. Esse lago, todos os anos no inverno, se congela e caminhão anda por cima dele. Então, e os peixes que estão dentro do lago? E as plantas que estão dentro do lago? E a vida marinha, que está toda ela dentro do oceano? Vai morrer tudo, acabou a natureza. Não. Esse congelante só congela a superfície do lago. O resto fica normal. Por isso que você fura o gelo para pescar o peixe. A gente viu muito isso em filme. E se mantém toda a vida dentro da água. Esta camada de gelo é um isolante térmico criado por Deus para proteger as águas dos lagos, dos rios, dos oceanos, da morte dos seres vivos que estão ali. Isso é brincadeira ou você quer mais? Isso aí é antievidência de um criador ou isso é criação por acaso? Isso é uma loucura que nós só temos que agradecer a Deus por nos revelar e nos preparar isso a proteger a vida dos homens. Agora, vamos colocar a imagem, por favor, Gustavo, do corpo humano, para encerrar. Aí está o fígado, o esôfago, o estômago, o duodeno, o pâncreas, a vesícula verdinha, um pedaço dela, os canais que levam a bile da vesícula até... Não tem um PowerPoint para apontar, né? Não tem. Não. Até... Então, veja bem o que acontece. A hora que o pâncreas, que é esse órgão amarelo, que fica atrás do estômago, ele repousa sobre a coluna, ele produz o suco pancreático. O suco pancreático tem várias enzimas que digerem os amidos, que digerem as proteínas e que digerem a gordura, vem do pâncreas. Lá da bile, da vesícula, a bile é formada no fígado, fica armazenada na vesícula e desce por esses canalículos, um chama hepático, hepático direito, hepático esquerdo, hepático comum, depois da vesícula vem o cístico, ele se chama colédoco, se junta com o canal do pâncreas e desemboca no duodeno. Olha que loucura. A hora que a pessoa come alguma coisa com gordura, por exemplo, que chega no duodeno... O duodeno é esse rabinho ali. É esse que está aberto. Abriu para ver ele por dentro.
É esse C. É esse C aqui, ó. Então, a hora que chega a comida até o duodeno e tem, por exemplo, gordura, o duodeno fala, chegou gordura, libera-se um hormônio chamado colecistocinina ou colecistoquinina, são sinônimos. Esse hormônio vai para o sangue, chega na vesícula e fala, preciso de bile. A vesícula se contrai e a bile desce e vai para o duodeno emulsificar a gordura. Esse mesmo hormônio fala para o pâncreas, chegou proteína, chegou carne, chegou amido, chegou gordura também. Preciso de você, pâncreas. Libere a amilase, libere a lipase. E essas substâncias, então, são liberadas por um comando de um hormônio. Isso é uma loucura. Mas tem mais. Na boquinha que desembocam tanto o pâncreas como a bile, existe um esfíncter de Oddi, O-D-D-I, Oddi, o cara que descobriu essa protuberância anatômica aí. Esse esfíncter fica fechado a hora que você não come. A hora que você dorme, não cai bile, não cai suco pancreático. Fica Não, tudo represado. Senão dilui a própria parede do Pode órgão. diluir, mas isso é uma importante que você falou. Então fica tudo represado esperando. A pessoa levanta, come alguma coisa, dá o sinal, começa tudo a funcionar. Mas tem um detalhe. As enzimas pancreáticas são proteolíticas, elas destroem tudo que está na frente. Então, elas não podem ser ativadas dentro do pâncreas, senão destrói o pâncreas. Elas são ativadas na hora que elas caem, inativamente, elas caem no duodeno, são por outras enzimas ativadas para ter a ação delas. A pancreatite, que é uma doença mortal e pode ser mortal e muito grave, é uma catástrofe no abdômen, é quando essas enzimas pancreáticas, que são feitas pelos ácidos pancreáticos, são ativadas dentro do pâncreas e come o próprio pâncreas, é uma autodigestão. Isso já é uma normalidade dentro de uma situação criada por Deus completamente sustentável. E eu dei um pedacinho do que eu mexo. Você imagina como é que é o cérebro? Você imagina como é que são as interações de um olho? É uma coisa complexa, maravilhosa, mas toda estudada já pela evolução da ciência. Então, o que a gente deixa aqui nesse instante, nesse final, é o seguinte. Nós temos que, o tempo todo, agradecer a Deus, louvar e agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele faz e pelas maravilhas que Ele, através do Espírito Santo, coloca dentro de nós. Porque tem gente que não vê isso como a gente vê. Tem gente que nem vê isso. Tem gente que não entende isso tudo. E vocês não são médicos, vocês não são cientistas. Eu não sou cientista. Eu fui cientista um instante da minha vida. De 2001 a 2006. De 2000 a 2005. Quando eu fiz uma tese de doutorado experimental em animais chamado carneiro. Aí eu parei, eu continuei trabalhando, mas eu desenvolvi uma ciência que foi usada na Covid. Nós estudamos um pulmão artificial que era colocado entre uma artéria que o coração empurrava, era um tubinho que recebia oxigênio, um oxigenador. Você dissecava uma artéria femoral, por exemplo, colocava um catéter, jogava dentro desse dispositivo, esse dispositivo chegava oxigênio, a força do coração, a pressão arterial, jogava o sangue dentro, ele trocava por uma membrana num sangue que não estava oxigenado e voltava para uma veia oxigenada. É um mini pulmão? Um mini pulmão. Mas tem que ter um coração bom, senão você tem que pôr uma máquina para empurrar. A circulação... E isso foi colocado em... Isso eu fiz, defendi a tese e está no mundo. Quer dizer, todo o que é de ser defende uma tese entra na literatura. Então, se você colocar meu nome, vai a primeira coisa aparecer isso. Mas na prática já foi feito Não, isso? Isso foi um alemão. Eu copiei esse cara. Um alemão estava fazendo ao mesmo tempo, eu me esqueci o nome inteiro dele, mas eu tenho todos os trabalhos dele, porque nós pedimos trabalhos, ele mandou na hora. Isso que é ciência. O cara não fala o que eu falo, será que esse cara vai me copiar? Ele mandou todos os trabalhos. Ele já tinha 40 casos em seres humanos, em situações que o pulmão falhou, aí você entuba. Você entuba, cada batida vai jogando oxigênio.
Mas aquele oxigênio vai sob pressão Uhum. e vai destruindo alvéolos. É um benefício que tem uma consequência. Esse pulmão artificial que nós desenvolvemos é um pulmão sem bomba. É uma SEC, uma circulação extracorpórea, que é SEC, sem bomba. Todas são feitas com bomba, para empurrar. Mas esses pacientes têm que ter coração normal. Quando o coração não é normal, tem que pôr a bomba. Então, o que nós desenvolvemos, a gente colocava o carneiro, anestesiava o carneiro, ia tirando na anestesia o oxigênio do carneiro, ia medindo os gases do carneiro, com uma máquina ali. Até um ponto que o carneiro ficava numa situação que ele ia morrer para a quantidade de O2. Quando a pressão de O2 caía em torno, quase abaixo de 60 milímetros de Hg, É a saturação lá. Que a saturação estava num ponto que vai estourar o cérebro. Crítico. Então, a gente já deixava tudo pronto. Quando o anestesista falava, Gandolf, a saturação está em 60, vai dar problema. Eu descampleava. Eu soltava eu já tinha armado tudo. O João Leal, o maior cirurgião cardíaco do Brasil, que é de Rio Preto, que é da Beneficência Portuguesa, que é professor também da Faculdade de Medicina, foi um professor que me ajudou muito do ponto de vista de dissecção desses tecidos, dessas artérias. E meu grande mentor foi o doutor Domingos, professor Domingos Marcolino Braille, que me ajudou quando eu dei essa ideia, que um amigo chamado Ayrton Moscardini me deu essa ideia e eu captei a ideia dele. E fiz, demorei 7 anos para desenvolver, porque tiveram insucesso. Começamos a operar porco morria no meio, até um professor de Botucatu falar, não, tem que ser carneiro. Na época podia. Nós comprei carneiros com peso X, porque o aparelhinho, o oxigenador, o pulmão artificial, é de acordo com o tamanho do carneiro, por causa que cada um tem uma volemia, uma quantidade de sangue. Quanto maior, mais sangue. Quanto menor, menos sangue. Então, a gente calculava o tamanho do carneiro, a empresa Braille fazia o oxigenador para aquele peso e a gente pegava carneiro. Se aumentasse o peso, mudava o aparelho, eles mudavam o aparelho. Quando o carneiro estava morrendo, porque o anestesista estava dando menos oxigênio na anestesia geral, nós descampleávamos o sistema, o oxigênio entrava no oxigenadorzinho, o coração empurrava o sangue, chegava, o oxigênio entrava pelas membranas no sangue e saía do outro lado, entrando na veia. É uma coisa simples assim. Então, isso foi usado muito na Covid, quando a Covid atacava o pulmão e o pulmão não tinha mais jeito. Entubou, mas o aparelho não está empurrando mais oxigênio e vai morrer. Instala-se a SEC. Nós temos um médico em Rio Preto que usou isso no Einstein. Eu não vou citar o nome. Eu poderia citar, porque ele é meu amigo particular. Eu não vou citar por uma questão de respeito. Ele chegou a um ponto, é um dos maiores intervencionistas que tem do aparelho circulatório no estado de São Paulo. Ele é daqui. É de uma cidade próxima, mas ele mora aqui. Ele ficou tão mal, mandaram ele para São Paulo. E lá não tem mais chance e vai morrer. A intubação, com a máquina de jogar oxigênio no pulmão, o pulmão dele não responde mais. Está na hora de morrer. Ligaram a circulação extracorpórea, SEC. CEC nele. Ele foi com bomba, porque o coração não estava bom. Ele ficou vários dias no SEC. E o pulmão? Repousando. Não precisava mais do pulmão. Estava oxigenando. E o pessoal, lógico que tem que heparinizar o paciente para ele não coagular o sangue nesse aparelhinho. E fica uma equipe olhando esse aparelhinho. Parece que vai estar coagulando. É só clipar, pegar um novo esterilizado e colocar. A enfermagem faz isso. Então, eu fui... É externo? Ele fica externo, em cima da barriga do paciente. Que loucura, né? Que coisa Eu ia trazer essa fotografia, mas eu prometo fotografar e mandar para vocês depois essa tese que nós fizemos. Então, isso foi obra do senhor, porque foi duro. A Edna levava a lancha, eu passava o dia todo com uma equipe de 10 pessoas, funcionários todas do Braille, e esse cirurgião que ia lá só para meu grande amigo, João Leal, que dissecava, cateterizava a artéria veia muito mais rápida que eu. Eu também cateterizo, porque eu sou cirurgião, mas ele melhor do que eu. E a gente acabou fazendo essa tese e defendendo no início de 2005. Várias pessoas da igreja tiveram assistindo minha defesa. A defesa foi de umas 6, 7 horas. Acho que o pastor, o presbítero Moisés estava, o presbítero Ivan estava e chorou copiosamente na hora que nós acabamos.
Nunca vi uma pessoa como o Ivan, uma pessoa dura, assim, de um temperamento Reservado, assim. reservado. Chorou no final, num canto, porque ele viu a mão de Deus, ele me conhece. Ele sabe muito das minhas limitações, o Ivan, porque ele é meu amigo, é meu irmão em Cristo. E trabalhava comigo há anos. Ele chegou aqui, eu já levei ele para a faculdade. Ele veio lá de São José dos Campos. E aí foi muito bom e levou a emoção, porque no final a Edna pediu licença, depois que acabou, e falou algumas coisas de Deus. E eu comecei a falar, e o Ivan falou, o que você falou, só faltou você fechar os olhos para fazer uma oração. Você só falou de Deus, e aquilo que o emocionou. Isso é coisas, não é para a nossa vanglória, é para a glória de Deus, obviamente. Isso é assim, eu acho que eu creio que é fantástico para, claro, para todos nós, né, o pessoal que está assistindo, mas para os pais que talvez tenham aquela resistência, né, mas de incentivar o filho a aprofundar no conhecimento, estudar, saber que existe, né, uma linha que vai trazer benefício, edificação e com consistência bíblica. E também para os estudantes, né, entenderem isso, né, não ficar assim à mercê simplesmente daquilo que é empurrado goela abaixo, mas Exatamente buscar isso. Conhecimento, buscar conteúdo. Hoje, as nossas universidades, pastor, os nossos universitários têm estudo já nos Estados Unidos. Não sei por que eles entram na universidade e negam a Deus, mesmo os cristãos. O ambiente é um ambiente hostil, né? Hostil à palavra de Deus, muito hostil. Se tem alguns evangélicos que trabalham lá na FAMEP. A Noção de Base tem 8.500 funcionários, junto com a FAMEP dá 9.000 e pouco funcionários. Tem uns 3 que eu sei que são evangélicos, foi o que eu que levei, quando eu era diretor, de 90 a 97. E mais algum, por exemplo, como a Glória, que acho que vai ser operada hoje. A Glória, Deus abençoe a vida dela e aguarde. A Glória é evangélica, mas não passou por mim. Ela já existia lá na faculdade quando eu entrei de diretor. Mas são poucos. Estou dizendo aí, 3, 4 de toda essa. E tem alguns também funcionários que são evangélicos. Tem alguns alunos que são. Tem uma menina que está lá na igreja, Júlia, né? Júlia. Tem várias, a Ana Paula, tem a Isabela que está chegando. Que estão agora abraçando. Isso, mas elas vão ser estigmatizadas, ou elas vão ficar quietas. Porque o ambiente é hostil à palavra de Deus. Tem o Benhur, que está acabando agora a residência. O Cadu também está na... tem um grupo, graças a Deus. E elas estão levando mais meninas lá, né? A Ana Paula sempre aparece com umas 2, 3. A Ana Paula faz medicina. Sim. Então faz. A Júlia eu sei que faz, porque eu dei aula recente para ela. Ela me lembra de mim e falou, olha, tá duro. Eu vou pouco à igreja. Eu falei, ela falou, sou da igreja. Não é que eu vou pouco. Eu estou velho e eu procuro no culto só da manhã. Eu tenho 77 anos e não dá para a noite, as coisas ficam um pouco mais difíceis para mim. E a gente está resolvendo um problema lá com relação a essa questão de vaga de carro, né? Todo esse problema, se Deus abençoe, a gente vai... Quando a gente mudar, né? A gente vai ter uma solução para isso tudo, né? E até lá eu vou ter um helicóptero igual o Neymar e vou direto lá para a nossa igreja. Presbítero, eu estou preocupado com o horário do senhor. Assim, a gente eu vou precisar realmente sair. Eu tô... Por ter um compromisso na família. Maravilhado com esse conteúdo. Você tá pafado? Né? A gente fica... boquiaberto. Mas olha, porque o conteúdo é muito bom. Coisa aqui. Ô, Felipe, tem muita coisa aqui que eu gosto disso, mas não dá nem a hora que eu vou falar, ele já falou. Eu acho que a gente vai ter que gravar outro. Eu vou ficar com esse estudo, eu acho. Outro. A gente, se você soubesse o quanto eu não sei, você ficaria quieto. Eu sei isso aqui, eu me preparei uns dias e li muito para poder vir aqui, em respeito ao programa. O nosso interesse surgiu numa conversa que a gente teve lá no corredor da igreja. Foi isso mesmo. Depois você me procurou e falou, você está empolgado com isso, quer ir lá? Falei, bom, eu não me preparei, mas eu vou, porque eu tenho uma responsabilidade de vir. E é um prazer estar aqui sempre com vocês. Se ele esquecer essas folhas aí, tudo bem também. Não, eu te dou. Você pode xerocar todas. E eu outra só tenho coisa, elas. Você pode... eu acho que nesse nível, assim, de não saber o que o senhor sabe, acho que o senhor vai virar uma referência na nossa cidade, porque as pessoas não estão preocupadas com isso.
E isso vem sorrateiramente, assim, dominando as pessoas, né? Falando que Deus não tá, Eu não só existe. queria- Então, isso é muito importante. reparar uma injustiça, que eu não falei nenhuma vez do Adalto Lourenço, que faleceu bem recentemente. Isso foi o que encabeçou todo esse movimento. Um dos maiores cientistas cristãos que apareceram no mundo. Ele viveu nos Estados Unidos ultimamente, foi levado para lá. Eu tive o prazer de conhecer na nossa igreja. Nós Sim. conhecemos há uns Reverendo. 30 anos. Ele não Ele era. não é pastor, não. Ele era cientista Cientista. mesmo, mas uma referência Uma teológica coisa espantosa. e científica. Ele Não vem conhe- nessa linha, então, igual agora o Marcos Eberle. Esse é mais. O Marcos Eberle é mais didático. O líder dele é o Adalto Lourenço. Mas o professor, doutor, que aqui a gente se reverencia com toda a dignidade, é um grande pesquisador, ele tinha um conhecimento que, quando ele transmitia, era difícil entender pela complexidade do conhecimento dele. Uhum. A gente tinha que falar, professor, fala numa linguagem menor, porque ele estava acostumado a viver lá dentro de salas de laboratórios, mas um conhecimento extravagante, um homem de Deus que também era evolucionista, igual o Marco Eberle. Ele foi evolucionista há muito tempo, Adalto Lourenço. Uhum. Quando eles chegam e trombam e vê que não tem saída, eles pulam. E o Marcos Eberle dá esse testemunho. Muito bom. E fica É aí, ótimo. né, para quem às vezes está aí buscando conhecimento, né, e está às vezes conflitante com relação a isso, se aprofunde, né, busque aí conteúdos. Tá aí o Marco Eberle, que é a referência hoje, outros também, né, a gente vai ter literatura, e a nossa igreja, eu creio que é um privilégio a gente poder ter pessoas que estão lidando com essa realidade, que estão se empenhando em conhecimento. O presbítero Gandolfi, que sempre também está ministrando aula, está levando, engajado, né, nessa dinâmica de conhecimento, né, de aprofundado. A gente viver um cristianismo consistente com a verdade, com o conhecimento. E tudo isso para a honra e glória de Deus. Amém. Então a gente Obrigado. agradece muito. Eu Pela acho que a gente oportunidade. Não, para resumir, é isso aí. O maior livro científico que existe é a Bíblia. E você foi feito, o mundo foi feito só para glorificar a Deus. E ponto final. A gente pode orar, encerrando. Mais alguma coisa, Eduardo? Não, é aquilo, né? A gente vê lá que o pecado, né? Depois que o homem se corrompeu, o ser humano anda tentando fazer isso, né? Ele anda tentando substituir a criação e se afastar de Deus. É a rebeldia. É a né? própria rebeldia. E a gente vê nessa teoria justamente isso, né? Princípios que são atributos exclusivos de Deus, eles tentando pegar isso e atribuir a algo, né? Que seria o Óbvio. design inteligente. Eduardo, obviamente que tem muita gente contra isso. Imagina quantos cientistas estão procurando falhas nisso aí. Lógico que tem falhas. Isso não é coisa acredito perfeita. que a guerra espiritual atrás disso Tem a guerra espiritual também. deve ser violentíssima aí, né? Tudo é muito difícil. Né, a Agora, luta- estão saindo livros e livros, estão saindo teorias e trabalhos, evidências. Por exemplo, a Eva mitocondrial que você colocou é um trabalho científico de uma mulher que não tem nada a ver com religiosidade. É uma americana que lançou isso aí em 1990, 96, não sei a data exata. E eu tenho o trabalho original dela. Ela provou, através da regressão do DNA mitocondrial, que as mulheres vieram de uma única ancestral. Chamaram depois de Eva mitocondrial. Ela não chamou porque ela não tinha esse interesse. Mas isso é comprovação científica que os evolucionistas acabaram concordando. Porque agora eles ouviram o debate e eles falaram, bom, aí tudo bem. Então, Esse é o relato daquele que não está conhecendo nada, né? Não sabe nada. Então a gente deixa aqui um pouquinho, surge outro ponto. A gente vai ter que Com gravar. o pouco saber dele, a gente consegue gravar 18 podcasts. não é assim. O Já foi tudo. presbítero Gandolfi, a gente sempre encerra uma oração. Gostaria de pedir para que o senhor nos dirija numa oração, também até colocando a vida da Glória, né, que está, inclusive acho que nesse momento, nesse instante, deve estar passando por cirurgia, porque Deus esteja abençoando a vida dos nossos telespectadores aí, que Deus esteja abençoando a vida do povo de Deus.
Bendito Deus e nosso Pai, Criador de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, Senhor, por intermédio do único mediador entre o Senhor e os homens, que é seu Santo Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na intermediação do Espírito Santo de Deus, porque nós não sabemos orar como devemos, nós nos curvamos diante da cruz de Jesus para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, com evidências intocáveis, mas a evidência maior é no nosso livro de fé e de prática, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós que somos seres imperfeitos, incompletos, até a volta de Jesus, quando o pecado será banido das nossas vidas, nós te pedimos que o Senhor esteja norteando cada um dos nossos passos. Nós te agradecemos por esse espaço aqui especial, que já tem um bom tempo, que tem revelado aos telespectadores, aos que assistem, aos que ouvem esses programas, verdades absolutas vindas somente do Senhor. Cria em nós um coração cada vez mais grato ao Senhor. Cria em nós cada vez mais um coração a glorificá-lo, porque nós fomos feitos para glorificar a Deus. Amém. Nesse instante, nós dizemos que maldito homem sou eu, que não faço o que quero e faço o que não quero. Te peço, Pai, tenha misericórdia de nós e nos revele cada vez mais a sua vontade e nos capacite a ficarmos no caminho estreito que leva até a Nova Jerusalém, entendendo que nesse mundo de jaz o maligno, o caminho largo aumenta-se cada vez, ele cresce cada vez mais, ó Pai. E o caminho estreito está cada vez mais estreito, com menos pessoas em busca da porta que abre para a eternidade. Nossa. Guia-nos por esse caminho, Pai. Amém. Tenha misericórdia de nós, pecadores. Amém, Senhor. Nesse instante, Pai, também nós colocamos nas suas mãos maravilhosas, nas suas mãos miraculosas, a vida da Glória, Pai. Tenha misericórdia, esteja interferindo em todas as suas células com o poder que o Senhor tem, para que essa cirurgia que ela está sendo submetida, ou será daqui a pouco, ou já foi submetida, que seja ela toda guardada, que os médicos sejam guardados, as enfermeiras, o anestesista, para que tudo ocorra para a honra e glória do Senhor e para o benefício do corpo da glória. Nós temos o poder emanado de Jesus para falar com o Senhor. É o que nós fazemos nesse instante, agradecendo por tudo o que o Senhor tem feito pela humanidade, especificamente pelos seus eleitos, os quais o Senhor revela a sua palavra e coloca em total intimidade com o Senhor. Obrigado. Muito obrigado, nós agradecemos tudo em nome e por amor de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, presbítero Gandolfi. Você que nos acompanhou, obrigado pela companhia. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e também compartilhe desse conteúdo, né? Aquela pessoa que talvez você aí acompanhando tudo aquilo que foi falado, saiba aí de alguém que está curioso, quer se aprofundar, conhecer, compartilhe desse conteúdo. O nosso desejo é que tudo isso que a gente falou aqui seja usado para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Grande abraço, Deus abençoe e até o próximo episódio. Se Deus